Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai para a nossa penúltima aula para fechar o módulo 1, certo? Ficando para o final, gráfico do segundo grau, tá bom? Já aprendemos gráfico do primeiro, hoje vamos fazer uma revisãozinha e acrescentar um pouquinho mais sobre função do primeiro grau, que a gente chama também de função afim. A função afim ela é sempre definida pela função y igual a ax mais b, onde A deve ser sempre diferente de zero. Por que A deve ser diferente de zero? Porque se o A for zero, eu vou ter uma constante, ou seja, eu vou ter um número, não uma função. Para ser uma função, ela tem que possuir pelo menos uma incógnita, ou seja, algo que eu não sei, algo que seja desconhecido, que eu preciso descobrir. Então, para isso, o A aqui, ele precisa ser diferente de zero, tá bom? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês identificarem quando é função afim. Quando eu tenho y igual a 2x mais 1, quando eu tenho fração, quando eu tenho aqui, ó, o x sendo negativo. Se eu tiver assim, ó, y igual a 3x, isso são funções do primeiro grau. E a gente já aprendeu a determinar os coeficientes. Como é determinar os coeficientes? Determinar quem é A e B. No segundo grau tem A, B e C. No primeiro eu só tenho A e B. Como é que eu determino? A vai ser todo mundo que está na frente do X. Então o A aqui é 2. A igual a 2. E quem é o B? 1. B é o número que está sozinho, sem letra nenhuma. Então aqui, quem vai ser o A? Não tem nada na frente do X, mas eu disse para vocês que quando não tem, é sempre 1. Então é 1 sobre 2. E quem é B? O sinal acompanha, ó, menos 3. Quem é A no daqui? Menos 7. Quem é B? 21. Aqui, quem é A? 3. E quem é B? Não tem. Então, eu coloco que B é 0. Então, a gente já aprendeu a mesma coisa que a gente faz na equação do segundo grau. O primeiro passo é sempre determinar quem é A, B e C, tá bom? Vamos aprender como é que a gente encontra as raízes da função afim, certo? Então, para a gente determinar a raiz da função afim, é o que a gente sempre aprendeu desde o 7º ano, que a gente fazia letra para um lado, número para o outro. No caso daqui, eu tenho que sempre igualar o y a zero. Então, eu vou fazer ax mais b igual a zero. Ax, b está positivo, passa para lá negativo. Tudo que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, menos b sobre a. Ah, pronto, não quero gravar essa fórmula não. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, pegar a minha função 2x mais 1 e igual a zero. Peguei a minha função aqui igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Tá positivo, passo para lá, negativo. Então, menos 1. Tudo que está multiplicando, eu passo dividindo. Menos 1 sobre 2. Achei a minha solução da letra A. Da letra B, pego a minha função x sobre 2 igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Tá negativo, é para lá positivo. Ó, quando tem assim, o que é que eu faço? Faz meio pelos extremos, é o mais fácil. É mais fácil que tirar MBC. Então, aqui, ó, esse vezes esse, x vezes 1, x. 3 vezes 2, 6. Acabou. Minha solução é 6. A letra C. Tem aqui menos 7x mais 21. Igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Menos 7x é igual a menos 21. X vai ser menos 21 dividido por menos 7. X é igual a 3 positivo, porque menos com menos é mais. E a mais fácil de todas, D. 3x igual a 0.
3 passaria dividindo, então minha solução é 0, certo? Então, tranquilo fazer, encontrar a raiz de uma função afim. Vocês vêm aprendendo, ó, há muito tempo atrás. Por enquanto, nada de novo, tá? Vamos revisar aqui gráfico. Então, para montar gráfico, eu expliquei no vídeo passado e agora eu vou fazer uma revisão rapidinha para vocês entenderem o lado da nossa reta. Ou seja, quando é gráfico afim, é sempre uma reta, tá bom? Então, eu vou mostrar o que é que muda quando o A é positivo e quando o A é negativo, tá bom? Então, aqui, o primeiro passo que eu disse a vocês era para vocês montarem uma tabela. Ou seja, montar uma tabelinha com valores para x. E eu sugeri que vocês colocassem -1, 0, 1 e 2 para montar o gráfico. Porque são os números mais fáceis de a gente resolver qualquer equação. Então, se vocês quiserem fazer os gráficos com todos eles, com essa tabelinha, você pode fazer todos eles com a mesma numeração, tá bom? É o que eu acho mais fácil. E o que é que eu faço agora? A gente substituía aqui na nossa função. Ou seja, onde tem x, eu tenho que substituir pelo valor que está aqui. Então, aqui não é y igual a 2x, então quem é x? -1. Então, vezes -1. 2 vezes -1, -2. Achei meu primeiro ponto. Aqui vai ser 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Pronto, achei os meus pontos. Agora eu vou fazer o quê? Montar meu plano cartesiano para montar meu gráfico. Então, fazendo o meu plano cartesiano. Qual é o maior ponto aqui? 4. Então, vou levar até o 4 o meu plano cartesiano. 1, 2, 3, 4. Aqui é tudo x. E aqui é y. Os negativos agora. -1, -2. E agora eu marco os meus pontos. Primeiro ponto, -1 e -2. -1 no x e -2 no y. Então, meu ponto está aqui. 0 e 0. Onde é que está o 0? Aqui, ó, no meiozinho, onde divide todas as retas. 1 no x e 2 no y. 1 no x e 2 no y. 2 e 4. 2 no x e 4 no y. Agora é só ligar os pontos, ó. Tracei uma reta, não é isso? Toda vez que a reta for nesse sentido, significa que o A é maior que 0. Quando a reta é no sentido contrário, o A é menor que 0. Vamos provar isso? Vamos resolver o 2. Primeiro passo para montar o gráfico, monta a tabelinha. Valores para x e eu vou determinar y. -1, 0, 1 e 2. Ó, escolhi os mesmos números. Vocês escolhem o número que vocês quiserem. O gráfico vai permanecer o mesmo, tá bom? A reta vai sempre seguir assim, porque retas são infinitas, tá bom? Então, agora, como eu tenho aqui, ó, -1, vai ser y, vai ser -2 vezes -1. Menos com menos, mais. Então, 2 aqui. -2 vezes 0, dá 0. -2 vezes 1, -2. E -2 vezes 2, -4. Pronto, agora vamos montar nosso gráfico. Maior ponto também é 4. 1, 2, 3, 4. X,
1, 2, 3, 4. Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos lá. Para x menos 1, eu tenho y igual a 2. Meu primeiro ponto. 0 e 0, aqui no meio. 1 e menos 2, 1 e menos 2. E 2 e menos 4. A reta ficou contrária, ó. Se vocês observarem, a reta do de cá ficou contrária. A daqui é para cá e a daqui é para cá. Então, o que é que determina o sentido da reta? O A. Se o A é positivo, reta para esse lado. Se o A é negativo, reta para o outro lado. Certo? Então, é isso que a gente determina. Então, para isso, vamos estudar os sinais de uma função afim. Estudar os sinais de uma função afim é basicamente a gente estudar os valores que são dados em x. Ou seja, quando f de x é maior que zero, quando é igual a zero e quando f de x é menor que zero. Como eu havia explicado para vocês, toda vez que o A for positivo, ou seja, que ele for maior que zero, a reta ela vai ficar sempre para lá. Então, todos os valores que forem maior que a nossa raiz, eles vão ser positivos. E todos os valores que forem menores que a nossa raiz, eles são negativos. Vamos lá. O exemplo aqui que eu dei. Primeira coisa, a gente tem que calcular a raiz. Como é que calcula a raiz? Cálculo igualando isso aí a zero, não é isso? Então, 2x, letra para um lado, número para o outro. X vai ser 4 dividido por 2. X é igual a 2. Achei a minha raiz. Olhando para aqui, quem é A? A é igual a 2. Então, A é maior que zero. Se o A é maior que zero, o meu estudo dos sinais vai estar assim, ó. E quem é que está aqui nesse ponto? Aqui vai ser sempre positivo e aqui é sempre negativo. Quem é esse ponto? O valor da minha raiz. Aqui, então, foi 2. Então, todos os valores, aqui, ó, se ele pedir para vocês escreverem, é que quando é maior que zero. Quando é maior que zero, são os valores que estão aqui, ó. Então, vai ser quando o x for maior que 2. Quando for igual a zero? Quando o x é igual a 2. E quando é menor que zero? Quando o x é menor que 2. Então, é só vocês repetirem o que está aqui com o mesmo sinal do outro lado. Só substituindo aqui pelo valor que achou da raiz. Então, como está ali embaixo, eu vou copiar aqui, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Quando é menor que zero? Menor que zero é negativo, né, gente? Então, vai ser menor que 2. Igual a 2 e maior que 2. Tá bom? É assim que a gente estuda nosso primeiro caso, quando é maior que zero. Vamos ver quando é menor que zero? Então, no segundo caso, temos o seguinte. Quando é menor que zero, a reta fica ao contrário. Então, quando a gente vai montar o gráfico, se a gente não quiser, a gente já quiser saber para que lugar vai a nossa reta, é só analisar o A. O A aqui é menos 5, então o A é negativo. Logo, meu gráfico, se eu fosse montar, era para esse lado. Tá bom? Primeira coisa que eu tinha que resolver é encontrar a minha raiz. A minha raiz é só igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Tá positivo, passo para lá negativo. Tudo que está multiplicando eu passo dividindo. 35 dividido por 5, 7. Positivo, que é menos com menos, é mais. Feito isso, vou fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal a gente vai botar aqui, ó. Meu ponto aqui vai ser quem? 7, que é a minha raiz. Aqui é positivo e aqui é negativo.
faz do mesmo jeito que fez com o outro. Quando os valores menores que 7, eles vão ser uma função maior, ou seja, uma função positiva. Ou seja, maior que 7 aqui, um número para cá, se eu fosse escrever a reta, seria 6, 5, 4, 3, 2, certo? E se eu colocasse valores acima de 7, daria uma função negativa. 8, 9, 10, qualquer valor que eu fosse substituir aqui, daria valores negativos, certo? Então, aqui estudando, seria o seguinte: f de x é menor que 0 quando x é menor que 7. F de x é igual a 0 quando x é igual a 0. E f de x é maior que 0 quando x é maior que 7. Ou 0 não, desculpe, 7. Certo? Então, a gente achou o estudo dos sinais da nossa função. Simples e fácil, tá bom? Bora estudar agora quando a gente tem duas funções para fazer estudo de sinais. Então, gente, e na equação produto e quocientes? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai aprender a resolver quando tem multiplicação ou divisão de funções afins. Ou seja, ele pode estar dividindo ou pode estar multiplicando essa função. E a gente precisa fazer o estudo de sinais. Para fazer o estudo de sinais, a gente tem que analisar o seguinte: a gente precisa fazer o sinal para cada uma das funções, ou seja, para essa função, para daqui e para daqui. Então, nesse caso, eu vou fazer 3 análises de sinais. Resolvendo aqui o primeiro. O primeiro, aí, f de x, é x menos 2. Então, eu vou achar meu x igual a 0, letra para um lado, número para o outro. Tá negativo, vai para lá positivo. Pronto. O meu estudo do sinal faço o que agora? Eu analiso se ele vai para lá ou vai para cá. Primeira coisa, toda vez que está positivo, é para lá. Não é isso? A reta cresce para lá. Então, positivo para cá, negativo para cá. 2. E aí, eu vou fazer o que, Pro? Lembra daquelas regrinhas? F de x é maior que 0, menor, começa com menor. Menor que 0, quando x é menor que 2. F de x é igual a 0, quando x é igual a 2. F de x é maior que 0, quando x é maior que 2. Pronto. O que quer dizer isso? Todos os valores maiores que 2, positivo. Todos os valores menores que 2, negativo. Vou para a minha segunda função. Minha segunda função eu vou chamar de g de x para não ficar igual à primeira. 2x menos 2. Então, 2x menos 2 é igual a 0. 2x é igual a 2. Tudo que está multiplicando passa dividindo. 2 dividido por 2, 1. E aí eu faço o estudo de sinais. A é positivo, então continua a reta para lá. Qualquer valor maior que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, eles são positivos. Qualquer valor menor que 1, ele é negativo. Então, escrevendo, g de x é menor que 0, quando x é menor que 1. G de x é igual a 0, quando x é igual a 1. E g de x é maior que 0, quando x é maior que 1. Vamos para a nossa última aqui, ó. Vou chamar de h de x. H de x é igual a x menos 3. X menos 3 é igual a 0. Tudo que está negativo passa para lá positivo. Achei x igual a 3. Colocando em outras palavras, como é? A é positivo, então, para lá de novo. 3, positivo e negativo. Qualquer valor maior que 3, positivo. Menor que 3, negativo.
Então, h de x é menor que 0 quando x é menor que 3. h de x é igual a 0 quando x é igual a 3. E h de x é maior que 0 quando x é maior que 3. Para que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para resolver a questão todinha. Agora eu preciso fazer o quê? Juntar cada um desses jogos de sinal em um único jogo de sinal, tá bom? Então, bora fazer isso aqui agora. Então, basicamente o resuminho aqui no quadro, vamos lá. Nossas três funções são f de x, g de x, h de x e a nossa função que foi a questão que deu, não foi? Que era x menos 2 sobre 2x menos 2 vezes x menos 3. Ou seja, era f de x em cima, g de x embaixo vezes h de x. Não é isso? Essa é a nossa função que a gente tem que dar a resposta. G de x vezes h de x. Eu tenho três raízes, 2, 1 e 3. Então, eu vou marcar aqui os três, não é isso? Então, marcando aqui, ó. Passei aqui, 1, 2 e 3. Pode ter 4, 5 função? Pode, tá bom? Então, aqui, o f de x deu 2. Então, vou marcar aqui meu ponto 2. Tudo que é antes do 2 é negativo, não é? Antes do 2 é negativo. E depois do 2 ele é positivo. O meu função de e de x deu 1. 1 tá aqui antes do 2, não é isso? 1. Tudo que é antes é negativo. Tudo que é depois é positivo. E o 3 é o nosso h. Tudo que é antes é negativo e tudo que é depois é positivo. Para que isso, professora? Para a gente poder fazer jogo de sinais, tá? Quando a gente resolve fazer jogo de sinais, para saber a solução, é só fazer menos com menos, mais com menos, menos. Então, minha solução aqui é menos. Colocando aqui os pontos, 1, 2 e aqui é 3, não é isso? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Como eu quero somente os valores negativos, por que os valores negativos, Pro? Porque para não zerar essa nossa equação, ele tem que ter valores negativos. Se ele tiver valores positivos, a gente vai zerar. E não pode zerar o denominador, tá bom? Então, a gente vai ter valores aqui dentro e menores que 1. A bolinha aberta aqui, tá bom, gente? Aí, aberta no 3. Por quê? Porque ainda tem infinitas soluções para este lado e infinitas soluções para o lado de lá. Então, é assim que a gente resolve inequações de produto e quociente, certo? Vamos fazer mais um exercício sobre função que vocês precisam saber, precisam aprender, tá bom? Para fazer os exercícios de vocês do módulo, certo? Então, resolvendo aqui uma questão que o módulo de vocês traz e que cai muito no vestibular. Cai no Enem também, se vocês precisarem algumas questões. Tem questões do Enem, tem questões de vestibular, tudo relacionado a como achar a função. Ou seja, ele dá duas funções e precisa que você determine quem é a função, ou seja, se é x mais 2, se é 2x mais 3, precisa determinar essa função. Como eu vou fazer isso, Pro? Primeira coisa, eu olho os pontos que ele me deu. Ele me deu o seguinte, f de 0 igual a 3. Ou seja, primeira coisa que eu preciso determinar, gente, é que a minha função é f de x é igual a ax mais b.
Não foi o que eu ensinei logo no início para vocês o que era a função afim? Não era isso? Então, a gente precisa transformar nisso. Ou seja, ele disse aqui, ó, f, 0 e x. Então, ele disse que x era igual a 0. E nos disse que f de x, ou seja, que está aqui fora, era igual a 3. Então, f de x era igual a 3. Essas foram o que ele me forneceu, a primeira informação aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui, ó, gente. Então, ficaria como 3 é igual a A vezes 0 mais B. Porque eu não sei quem é A e quem é B. Eu não sei, tá? Então, organizando aqui, o certo seria escrever como? Escrever assim, ó, gente. A vezes 0 mais B. O 3 sempre no final. Fica mais organizado, tá? A vezes 0... 0 mais B igual a 3. Então, eu sei que B é igual a 3. Pronto. Agora, eu preciso achar quem é A. Como é que eu acho quem é A? Ó, ele me deu outra informação. Ele me disse que f de 3 é igual a 0. Ou seja, comparando, ele disse que x é quem, gente? X é 3. E o f de x agora é quanto? 0. Então, eu vou pegar e igualar. 0 é igual a A vezes quem? Se é A vezes X, então A vezes 3 mais B. Então, vai ficar 3A mais B igual a 0. Eu já não sei quem é B, eu sei quem é B, ó. B é 3. Então, substituindo aqui, ó. 3A mais 3 é igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. 3A vai ser igual a menos 3. A, então, vai ser menos 3 dividido por 3. Quem é A? Menos 1. Pronto. Achei que é a minha função. Como assim, Pro, achou que é a função? Minha função não é a x mais b? Então, olhando para ela aqui, f de x vai ser, quem é A? Menos 1. E quem é B? Mais 3. Determinei quem é a minha função. Letra A, respondida. Letra B, como é que eu faço? Ele me disse agora que ele quer quando x é menos 2. Então, aqui, ó, escrevendo, ó, menos 2. Então, tá no lugar do x, não é? Então, onde tiver x, você vai colocar menos 2. Menos com menos, mais. Então, 2 mais 3, 5. Então, f de menos 2 é igual a 5. Solução da letra B. E a última questão, ele disse que f de x, essa função aqui, ó, é igual a 2. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, menos x mais 3 é igual a 2. Letra para um lado, número para o outro. Menos x é igual a 2 menos 3. Menos x vai ser igual a menos 1. Menos com menos é mais. Então, x é igual a 1. Então, toda vez que ele lhe der pontos, você precisa responder sempre colocando eles em função da função afim. F de x igual a x mais b. Todas as questões da página 86 são resolvidas desse jeito. Vai ter questões que vai cair em sistema. Por isso que vocês aprenderam a resolver sistema primeiro, para depois vir aprender a fazer função afim, tá bom? Então, é assim que se resolve. Uma função afim, colocando os pontos para solucionar e achar a minha equação quando não está em evidência, tá bom? Então, eu espero que vocês estudem, façam os exercícios e tirem dúvidas. Eu fico esperando, às vezes, a manhã inteira vocês tirarem dúvida e vocês não tiram. E depois vem falar assim, quando eu passo alguma atividade valendo ponto, vocês falam assim, Pro, eu não tô sabendo o assunto. Gente, por que não pergunta na hora que a gente tá fazendo exercício, na hora que eu passo a atividade para praticar? Não chega e fala assim, Pro, não consegui fazer a questão 2.
Por que você não conseguiu? Por causa disso e disso. Eu não estou conseguindo entender isso. Eu vou tentar resolver para tentar explicar a você. Mas vocês só deixam para realmente fazer o exercício quando vale ponto. E aí dificulta muito quando vocês falam assim, eu não sei fazer nada. E aí, como é que eu vou ajudar numa atividade que vale ponto? Eu tento explicar como faz a questão, mas eu não posso resolver. Tá? Eu posso resolver depois que eu dou a pontuação. Então, eu peço que vocês façam a atividade e tirem dúvida na atividade normal. Para na avaliação vocês não terem dificuldade. Porque às vezes na avaliação é a mesma questão, só que muda números. E às vezes vocês não sabem responder. Tá bom? Mas eu preciso que vocês me ajudem para eu ajudar vocês. E o horário de vocês é no horário da aula, 7h15 até 11h45, certo? Tem gente que fala qualquer hora e não dá para falar qualquer hora. A gente tem que aprender a ter horário. Se vocês não estão acordando cedo, se vocês estão dormindo tarde, vocês têm que começar a voltar à rotina. Se a professora falou, só vou tirar dúvida de manhã, só perguntem pela manhã. Pela tarde e pela noite eu não vou responder. Então eu preciso que vocês estudem no horário que é para estudar. Não no horário que vocês bem entenderem, porque vocês não estão de férias, gente. Estudem, se esforcem, peguem outros vídeos na internet, além do que eu expliquei. Lá vai ter outras questões diferentes. Vai estar lá resolvido outras questões, o que torna às vezes o assunto mais fácil. Então, eu conto com a compreensão de vocês, com o estudo de vocês e espero de coração que vocês se esforcem um pouquinho mais e participem das aulas, tá? Não é participar quando eu passo atividade, é participar quando vocês têm dúvida na questão, na atividade, antes de ser avaliativa, tá bom? Um beijo, até a nossa última aula do módulo 1, tá bom? Que é função, gráfico de função do segundo grau.